E aí pessoal, tudo bem? Bom dia para quem estiver assistindo pela parte da manhã, boa tarde para quem estiver assistindo pela parte da tarde e logicamente boa noite para quem estiver assistindo na parte da noite, tudo bem? Como prometido na aula passada, hoje, hoje eu trouxe um outro assunto, ok? Pois antes nós estávamos fazendo uma bateria de questões sobre interpretação de texto, como nós já fizemos vários, agora vamos dar foco a outra matéria, tudo bem, pessoal? A outro assunto. Então eu trouxe aqui, eu já trouxe uma vez, mas agora eu trouxe outras questões deste assunto, que são os adjetivos, tudo bem? Se você ainda não estudou os predicativos, vai facilitar muito lá na frente você estudar os predicativos já sabendo, já tendo essa revisão, né, dos adjetivos. E caso você já esteja juntamente com o professor, a professora de vocês, estudando sobre os predicativos, vai facilitar muito vocês, muito mesmo, pois, querendo ou não, predicativo trata-se do adjetivo de outra classificação, tudo bem, pessoal? Então é muito importante que você pelo menos saiba o que é um adjetivo para que nas questões sobre adjetivo você saia bem e também nas questões sobre predicativo, tanto do sujeito, tanto do objeto, tudo bem? Então, repetindo o que eu disse, se você ainda não estudou os predicativos, fique tranquilo, que lá na frente esta matéria também vai te ajudar muito a estudar os predicativos, tudo bem? Mas caso você já estude, vai ser de ótima ajuda, tudo bem? Uma matéria de ótima ajuda que vai facilitar muito, muito mesmo a vocês, tudo bem, pessoal? Novamente, vou indicar a vocês que no cabeçalho está escola, data, professor, turma e nome, vocês, por favor, podem ignorar isso, tudo bem, pessoal? Podem desconsiderar, ok? Como eu faço em todas as monitorias de português, é, este material, hoje é um material, digamos que curtinho, né? É apenas uma página com 5 questões. Este material, ele sempre fica disponível nas plataformas, tanto no Classroom quanto no Plural, tudo bem? Então você vai lá e vai fazer o download deste material e resolver as questões. Aqui no meu já está marcado as respostas, tudo bem? Por favor, não vejam. Eu vou explicar cada uma das questões, tudo bem? Então não peguem logo a resposta e façam, porque vocês precisam ver a resolução, tudo bem? Então, por favor, fiquem até o final, vejam a resolução. Qualquer dúvida, podem mandar para mim sem problemas. Vocês não precisam imprimir este material ou copiar tudo no caderno, tudo bem? Copiem apenas as respostas. Eu digo isso todo vídeo, todas as aulas eu digo isso. Mas eu sempre gosto de dizer novamente para poder não ter aí nenhuma dúvida, tudo bem, pessoal? Então eu falo sempre, copiem apenas as respostas no caderno. Mas caso você tenha impressora em casa, caso você prefira imprimir, caso você queira imprimir, aí você pode imprimir tranquilamente, tudo bem? Mas não precisa. Só se você, eu gosto de fazer as questões no papel, acho bem melhor. Aí fica a seu critério, tudo bem? Mas se você preferir, pode fazer pelo computador ou pelo celular, sem problema nenhum, tudo bem, pessoal? Sem problema nenhum. Como eu já disse,
Hoje não são poucas questões, mas nesse material de hoje tem algumas questões a menos do que o normal, tudo bem? Geralmente são 8 questões, mas nesse material aqui são apenas 5 questões, porém questões muito, digamos que, muito bacanas. Ela explora bem esta área dos adjetivos, tudo bem? Mas primeiramente, nós temos que relembrar o que é um adjetivo, do que se trata um adjetivo. Pessoal, é muito simples. O adjetivo são as qualidades. Professor, como assim as qualidades? O adjetivo é, são no caso, as características. As características trata-se do adjetivo. Professor, como assim? Não entendi nada. Adjetivo, característica, não entendi nada. Olha só, por exemplo, é porque não tem como eu escrever aqui, mas prestem atenção na minha voz, tudo bem? Não tem como escrever, mas prestem atenção na minha voz, tá? Se eu falar que um carro, o carro é bonito, eu vou falar carro bonito, tudo bem? Eu tenho o substantivo carro, concorda comigo? Carro bonito, substantivo carro. Qual a característica deste substantivo? A característica desse substantivo, ele é bonito. Se a característica dele é bonito, concorda comigo que bonito é um adjetivo? Com certeza. Bonito é o adjetivo que caracteriza o substantivo carro, tudo bem? Agora, se eu falar assim, por exemplo, porta grande, vamos supor, porta grande, o substantivo, logicamente, porta, tudo bem? Mas a porta, ela é grande. Grande, vocês concordam comigo que trata-se de uma característica da porta? A porta, ela é grande, mas ela poderia ser pequena, ela poderia ser bonita, ela poderia ser feia, ela poderia ser, por exemplo, azul, poderia ser amarela, tudo bem? Mas nesse caso, a porta é grande. Então, grande é um adjetivo do substantivo porta, tudo bem? Ou seja, é uma característica do substantivo porta, tudo bem? Então, pessoal, todas essas palavrinhas que indiquem característica, por exemplo, feia, bonita, grande, baixa, alta, tudo bem? Todas estas palavras que indicam características em determinado contexto, com certeza será adjetivos, tudo bem? Carro grande, porta alta, porta baixa, televisão bonita, celular claro, celular escuro, tudo bem? Então, tudo que indique característica é um adjetivo, tudo bem? Então, adjetivo, característica. Você pode relacionar estas duas palavras para ficar melhor o seu entendimento. Característica, característica, adjetivo, adjetivo, característica. Você relacionando estas duas palavras, pronto. Você já entendeu o que é um substantivo, cara. Você relacionando estas duas palavras, adjetivo, característica, característica e adjetivo, você já entendeu o que é um adjetivo. Adjetivo, característica, característica, adjetivo. Relaciona essas duas e show de bola. Tudo bem? Ficará bem mais fácil você fazer questões deste assunto apenas relacionando estas duas palavrinhas, tudo bem? Adjetivo, característica. Característica, adjetivo. Mas, pessoal, vocês precisam ter cuidado. Nem sempre vocês irão ver que, entre aspas, o nome do adjetivo é característica, tudo bem? Às vezes aparecerá em determinada questão ou alguma coisa assim. Poderá aparecer
qualidades, por exemplo, o que as pessoas confundem muito. Mesmo o nome sendo qualidade, não necessariamente trata-se de algo bom, tudo bem? Se eu, por exemplo, dar o adjetivo feia, não é um adjetivo bom, é um adjetivo ruim, tudo bem? Por exemplo, pessoa feia, não é um adjetivo bom, tudo bem? Mas feia é uma qualidade, tudo bem? Então, compreenderam que qualidade não precisa necessariamente ser algo bom, pois a qualidade, ela nada mais é do que característica de outro nome, ou seja, é um sinônimo de característica, tudo bem? Então, percebem que nem sempre vocês encontrarão um nome característica é, ligada ao adjetivo, tudo bem? Poderá ser característica, qualidade, tudo bem? Então, existem vários nomes que vocês podem encontrar nas questões, até mesmo nas apostilas, tudo bem? Nas provas, por exemplo, lá na frente. Vocês vão entender isso mais lá na frente, tudo bem, pessoal? Quando vocês forem fazer Enem, por exemplo, essas provas, vocês necessariamente não encontrarão só um nome característica, tudo bem? Encontrarão um nome, outros nomes que também estarão indicando adjetivos, tudo bem? Então, vamos lá, vamos dar início aqui à nossa correção, tudo bem? Como praticamente em todas as monitorias, há um textinho aqui e abaixo dele no caso, há questões relacionadas ao texto. Então, de uma forma ou de outra, em uma só questão, nós temos dois assuntos, tudo bem? Nós temos o adjetivo, que é o assunto de hoje, e a interpretação de texto, pois para nós fazermos estas questões, nós precisamos ler o texto. Então, não deixa de ser uma interpretação de texto, tudo bem? Então, estas questões eu acho elas muito legais, muito bacanas, pois ela consegue explorar dois assuntos de uma única vez, bem? Então, por exemplo, você fazendo uma única questão, você automaticamente você pratica dois assuntos. Você pratica tanto o assunto principal, que é o adjetivo no caso de hoje, tanto a interpretação de textos, tudo bem? Então vamos ler o texto e em seguida resolver estas 5 questões, tudo bem? Deixa eu só ver se está gravando aqui, pessoal. Tá gravando. Vamos ler, tudo bem? O mundo de cabeça para baixo. A natureza, caramba, a natureza vive experimentando e errando. Dá 100 pés a centopeia e nenhum para as minhocas. Por que tanta injustiça? Veste os besouros com uma casca grossa demais e deixa as minhocas mais nuas do que a careca do quindó. Isso é erro. Dona Benta e tia Anastácia são chamadas às pressas à Europa para resolver o problema das guerras. Enquanto isso, a arteira boneca Emília fica sozinha no sítio do Pica-Pau Amarelo e põe em prática um plano secreto: reformar a natureza, melhorando o mundo ao seu redor. Nesta belíssima história publicada pela primeira vez em 1941, Monteiro Lobato dá asas à imaginação ao mesmo tempo em que reflete sobre os limites entre fantasia e realidade. Tudo bem? Então é um textinho aí, digamos que um pouco curto, tudo bem? Está disponível neste link aí, logo abaixo do texto. E agora nós iremos resolver
as questões, 5 questõezinhas aí, bem bacanas. Vamos dar um zoom para resolver melhor elas, tudo bem? Olha só, questão 1. Identifique a frase que apresenta um adjetivo. Olha só, primeira frase. A natureza vivia experimentando e errando. Segunda frase. Põe em prática um plano secreto. E terceira frase. Monteiro Lobato dá asas à imaginação. Tudo bem? Pessoal, nós percebemos na primeira frase que nós não temos nenhuma característica. Tudo bem? Olha só, para ter uma característica, ou seja, um adjetivo, nós precisamos ter um substantivo. Qual o substantivo da primeira frase? É natureza. Concorda comigo, pessoal? Qual a característica da natureza nesta frase? Não tem. A frase não diz se a natureza é bonita, se ela é feia, se ela é maravilhosa, se ela é ótima, tudo bem? Se ela é perfeita. Ele não diz nada. Ele só fala a natureza, mas ele não dá nenhuma característica dela, tudo bem? Então, a primeira frase não apresenta um adjetivo, tudo bem? Agora vamos para a terceira frase. Monteiro Lobato dá asas à imaginação. Nós também não temos nenhum adjetivo nela, tudo bem? Agora olha só na segunda frase. Põe em prática um plano secreto. Pessoal, vocês percebem aí o substantivo plano? Concorda? Plano, o plano aí que estão bolando, por exemplo. Mas o plano, ele, neste caso, ele tem uma característica. O plano, segundo a frase, ele é caracterizado. Tudo bem? O plano é secreto. Ninguém sabe desse plano. Ele é secreto. Ele não é bonito, ele não é feio, ele não é maravilhoso, ele não é, por exemplo, legal, ele não é ruim, ele é secreto. Tudo bem? A característica dele nesta frase é secreto. Se ele apresenta uma característica, logicamente, ele apresenta um adjetivo. E vocês concordam comigo que a questão 1, ela quer que você indique a frase que apresenta um adjetivo. Se ele quer uma frase que apresenta um adjetivo, logicamente, será a segunda frase, que já está marcado aí, tudo bem? Ele apresenta a segunda frase. A segunda frase é que possui um adjetivo, tudo bem? Olha só, plano, substantivo, secreto, adjetivo, tudo bem? Então, questão 1, segunda frase, tudo bem? Vamos agora para a questão de número 2. Olha só, abre aspas, veste os besouros com uma casca grossa demais, fecha aspas, o termo demais. Olha só, define uma característica da casca dos besouros, intensifica a característica dos besouros, a característica da casca dos besouros, no caso, ou completa uma característica da casca dos besouros. Pessoal, olha só, veste os besouros com uma casca, olha só, casca, substantivo, grossa, adjetivo. Pessoal, a casca, ela poderia ser bonita, ela poderia ser feia, ela poderia ser amarela, ela poderia ser azul, ela poderia ser grande, ela poderia ser pequena, ela poderia ser grandíssima, ela poderia ser, por exemplo, alta, ela poderia ser baixa, tudo bem? Mas, neste caso, ela é grossa, tudo bem? A casca, ela é grossa. A característica da casca, ou seja, o adjetivo que é empregado a ela, é grossa, tudo bem? Nós já temos aí uma característica, tudo bem? Mas a casca, ela não é apenas grossa, ela é grossa demais. Ela não é grossa, grossa, apenas grossa. Não, ela é grossa demais. Ela é muito grossa. Ela é grossa, muito grossa. Por exemplo,
Vocês percebem quando eu falei, ela é muito grossa, é grossa demais. Vocês percebem que eu intensifiquei a grossura da casca, por exemplo? Eu falei que ela é muito grossa. Então eu meio que intensifiquei o nível de grossura, tudo bem? Se eu intensifiquei o nível de grossura, falando que a casca é grossa demais, logicamente, a questão 2 especifica uma característica da casca dos besouros. Foi o que eu acabei de falar. Vocês concordam comigo que a palavra demais, ela está intensificando o adjetivo? Ou seja, ela está dando um valor, digamos que, sei lá, 10 vezes maior. Ela é grossa, mas não é grossa, ela é muito grossa, tudo bem? Ela é mais que grossa, ela é muito grossa, por exemplo. Bem, então, questão 2 também, segunda alternativa, tudo bem? Agora vamos lá, questão de número 3. Deixa eu ver se tá gravando aqui, pessoal. Tá gravando. É que eu tenho medo do celular parar de gravar assim de uma hora para outra, tudo bem? Então vamos lá para a questão de número 3, pessoal. Tudo bem, isso aí. Questão de número 3. Na parte, abre aspas, as minhocas mais nuas do que a careca do Quindó, fecha aspas. O adjetivo, entre aspas, nuas, foi usada em uma conclusão, uma comparação ou uma exemplificação. Pessoal, olha só, vocês concordam comigo que o texto ele está dizendo que as minhocas são como a careca do rapaz? Concordam comigo? Você está dizendo que as minhocas são são praticadas, são iguais, por exemplo, são como um e outra, como, por exemplo, a careca do rapaz. Logicamente, a questão 3 está fazendo uma comparação. Eles estão colocando minhoca Opa, deixa pessoal. Eles estão colocando a minhoca e a cabeça do rapaz, por exemplo. Eles estão falando, ali ó, iguais, isso aqui. Eles estão fazendo uma comparação entre a minhoca e o rapaz, tudo bem? Então, questão de número 3, segunda alternativa, é uma comparação, tudo bem? Questão 4 agora, hein, pessoal. Penúltima questão. O adjetivo arteira caracteriza a Dona Benta, a tia Anastácia ou a boneca Emília? Pessoal, vamos voltar lá no texto, mais precisamente no segundo parágrafo. Olha só. Dona Benta e tia Anastácia são chamadas às pressas à Europa para resolver o problema das guerras. Enquanto isso, a arteira boneca Emília fica sozinha no sítio do Pica-Pau Amarelo. A boneca Emília, ela é o quê? Ela é arteira. Então, a arteira trata-se da boneca Emília. A arteira é uma característica da boneca Emília, tudo bem? Se é uma característica, logicamente é um adjetivo. Olha só, vocês lembram que eu falei para vocês relacionar estas duas palavras? Característica, adjetivo. Lembra? Olha só aqui na questão 4, pessoal. O adjetivo, arteira, caracteriza. Palavrinha da mesma família das características, tudo bem? Então olha aqui, ó, na questão 4, as duas palavrinhas, adjetivo e caracteriza. Então, por exemplo, que você fosse resolver essa questão e você, por exemplo, esquecesse que é um adjetivo normal. Professor, esqueci. Caramba, deu um branco, por exemplo, tá? Na hora da prova você ficou nervoso e deu um branco, por exemplo. Você ia lembrar, o Bernardo falou que eu tenho apenas que, não apenas, né, mas eu tenho que relacionar a palavra adjetivo e a palavra característica. Só na hora você iria lembrar.
que você iria ver adjetivo caracteriza. Você ia perceber, poxa, o adjetivo, se aqui está dizendo caracteriza, logicamente o adjetivo é uma característica. Então você iria lembrar, o adjetivo é uma característica. Então você ia lembrar na hora que o adjetivo, logicamente, é uma característica, bem? Então, façam essa relação, pessoal. Adjetivo, característica. Característica, adjetivo, tudo bem? Façam essa relação que vocês só têm a ganhar. Então, como nós lemos no texto, o adjetivo arteira está caracterizando, ou seja, está, por exemplo, qualificando a boneca Emília, tudo bem? A boneca Emília, ela é arteira, é uma característica dela, tudo bem? Ah, ela é arteira, muito arteira ela, entendeu? Então, a arteira, logicamente, está caracterizando a boneca Emília, tudo bem? A boneca Emília, que é arteira. Pode ser a Dona Benta, nem a Tia Estácia. Tem que ser a boneca Emília. O texto está dizendo que a boneca Emília que é arteira. Entendeu? Então vamos lá. Questão de número 5. Número 5. Olha só. Questão 4, terceira alternativa, tá, pessoal? Questão 5 agora. Nesta belíssima história, o adjetivo grifado foi empregado em um grau de. Pessoal, se eu estou dizendo que ela é belíssima, muito bela, belíssima, eu estou dando um grau maior, né, pessoal? Pois se eu estou falando belíssima, eu não posso estar, por exemplo, querendo diminuir ela, estou querendo engrandecer. Ela é bela demais, belíssima, muito bela, belíssima, tudo bem? Eu estou elevando o grau dela, tudo bem? Estou elevando o grau do sentido da palavra. Ela é bela. Estou falando que ela é muito bela. Se eu estou elevando, bem? Se eu estou elevando, logicamente, eu posso dizer que é pouco elevado, muito elevado ou máximo. Não, é muito elevado. Porque belíssima, tranquilamente a gente pode falar que é muito bela. Então é belíssima. Belíssima, muito bela. Então, belíssima é o mesmo que muito bela. Então, eu estou elevando muito o grau, tudo bem? Então, questão 5, muito elevado. Segunda alternativa, tudo bem, pessoal? Questão 5, segunda alternativa, muito elevado, tudo bem? Pessoal, fechamos por aqui 5 questõezinhas bacanas sobre adjetivo, tudo bem? Agora eu tenho uma coisinha para perguntar a vocês. Peço que deem esse retorno para mim. Pessoal, vocês preferem este formato, tudo bem? Onde eu já trago, por exemplo, as questões e vou apenas explicando elas no caso, dando a resolução, etc e tal, ou vocês preferem que eu traga, por exemplo, tudo em branco, ok? E vou fazendo o mesmo formato, só que com tudo em branco, tudo bem, pessoal? Deem esse retorno aí pra mim, pois, na minha opinião, os dois ficam bacanas, mas vocês é quem sabe, tudo bem, pessoal? Da forma que vocês preferirem, show de bola, tudo bem? Então é isso. Fizemos aí as 5 questões legais. Show de bola, por exemplo. Bem, espero aí esteja todo mundo em casa. Mas pessoal, preciso ir no mercado, preciso sair. Por exemplo, leva máscara, álcool em gel, tudo bem? Tem que se proteger, pessoal, tudo bem? Pra essa situação passar logo, tudo bem? Não deem mole, por favor. Saiam só se necessário. Usem máscara, álcool em gel, tudo bem? Então é isso, pessoal.
com o meu recado aí a vocês. Novamente, qualquer dúvida, deixem opa, qualquer dúvida, deixem no comentário. Opa, gaguejei de novo, cara. Caramba, cara, gaguejei de novo. Olha só, qualquer dúvida, deixe nos comentários, por favor, tudo bem? Então é isso. Um abraço e tchau, tchau.